nesse momento para o momento de edificação da palavra do Senhor. O pastor Mariano vai conduzi-lo, é o nosso primeiro vice-presidente da nossa Seção Bahia. Vou pedir ao pastor Mariano que ore também pelo pastor Arnone, pedindo a Deus que venha usá-lo de maneira poderosa nessa manhã. Graças e paz, irmãos, bom dia a todos. Fiquemos em pé, vamos orar então. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, na manhã deste dia, por Tua graça e a Tua misericórdia que nos alcançou. Queremos te agradecer, ó Deus, por esses dias memoráveis na Tua presença, de Convenção Batista, de Ordem de Pastores, de outros órgãos desse grande povo que se chama povo de Deus. Obrigado, ó Deus, por estar aqui reunido com meus irmãos em Cristo Jesus. Agora te apresentamos, ó Deus, o teu servo, nosso querido irmão, pastor Jorge Argone, Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida do teu filho e que ele possa, usado como instrumento vivo de um Deus vivo, ser canal de bênção para nós ouvintes da tua palavra. Amém. Ser com teu filho em tudo, em nome de Jesus. Amém. Está aqui comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Como o pastor Áquila falou ontem, tenho certeza que muitos de vocês poderiam estar aqui nesse momento para poder compartilhar, e nós estaríamos aqui, com certeza, bebendo de fontes muito importantes, de referenciais importantes para as nossas vidas. Coube a mim nesse momento poder compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração, e creio que talvez por uma caminhada que eu tenha com a AMUBAB, né, a nossa Associação dos Músicos. Queria agradecer a nossa presidente, a irmã Esther. A irmã Esther tem desenvolvido um trabalho brilhante nesse tempo presente com a nossa AMUBAB, mas assim, a AMUBAB para mim ela é muito querida, porque foi a porta de entrada para a minha cooperação denominacional. Eu lembro até hoje, um dia que nós estávamos ali no encontro na igreja Teosópolis, em Itabuna, pastor de saudosa memória, pastor Marcílio de Oliveira Filho, estava sendo preletor oficial naquele momento, e eu cheguei no final daquele congresso, impactado pelo que Deus tinha falado comigo naqueles dias ali, e cheguei para a professora Jussara Rubner, que era a nossa presidente na época, e disse: professora Jussara, conte comigo para o que você quiser, estou à sua disposição. E de lá para cá tem uma caminhada com a nossa AMUBAB, fui segundo secretário, fui primeiro secretário, vice-presidente, presidente, e o que a AMUBAB precisar de mim, eu estou à sua disposição. E mais recentemente, também estou tendo a oportunidade de voltar no serviço denominacional a ensinar no seminário, que ensinei também no curso de música, ainda quando o seminário era ali no Barbalho, na Igreja Sinai, depois foi para aquela Casa Azul, pastor Riedson lembra bem disso, e ali eu tive a oportunidade de ensinar no curso de música, e hoje, tendo a grata satisfação, suceder a professora Gedália, que foi minha professora também na disciplina de culto cristão. Então, assim, Deus tem sido muito misericordioso, muito bondoso, e eu tenho só que dar graças ao Senhor. Sou pastor auxiliar na Igreja Batista dos Mares. Nós estamos caminhando para 3 meses que nós perdemos o nosso pastor, perdemos fisicamente, mas ele foi convocado para a pátria celestial, está com o nosso Pai amado. E nós estamos passando por esse momento, eu peço também que vocês estejam orando por esse momento de sucessão, para que nós possamos passar por ele de uma forma muito tranquila. Nós carecemos das orações dos amados irmãos. Então, nós estamos ali, na Igreja Batista dos Mares, onde eu sou o pastor auxiliar, juntamente com o pastor Geaziel e o pastor Geison Soriano. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão de como nós podemos harmonizar, como é que nós podemos relacionar bem a pregação e a música no ensino fiel da palavra do Senhor. E quando a gente pensa em harmonia,
tanto no grego, no latino, no português, a harmonia tem o sentido de união, de acordo, de ordem, né? E a harmonia é a combinação de elementos ligados a uma relação de pertinência, de coerência e até mesmo de pertencimento. E essa coerência produz uma sensação agradável. E não é diferente na música, porque a harmonia em música é essa relação que nós temos entre os sons, as regras do sistema tonal e que produzem essas sensações agradáveis ao nosso ouvido. Numa orquestra, por exemplo, essa sensação ela é produzida também através da junção de vários instrumentos com vários timbres diferentes, várias características, e esses instrumentos juntos formam sonoridades agradáveis aos nossos ouvidos. E é essa mesma harmonia, essa mesma união, essa mesma ordem que nós devemos ter nessa relação entre pregação e música. E pensando em harmonia e nessa relação, eu quero compartilhar um texto com vocês, muito precioso para mim, que fala muito ao meu coração nessa questão, que é o texto de Colossenses, no capítulo 3, verso 16. Nós já lemos ele ontem, na palavra do nosso querido ministro de música, Cláudio Cerqueira, mas eu quero trazer ele novamente, hoje pela manhã, aqui, e tirar algumas informações importantes que esse texto tem para nós. Diz assim, Colossenses 3, no verso 16: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos Te pedir, ó Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito esteja a colocar nos nossos corações o que Tu queres para as nossas vidas. E que a única autoridade aqui, neste momento, seja a autoridade da Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Essa carta de Colossenses é uma das cartas da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Filemon, muito semelhante à carta aos Efésios, com muitos temas em comum, e foi escrita aí por volta do ano 61, 62, até por volta do ano 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. O mesmo período em que ele também escreve um outro grupo de cartas, que nós conhecemos como as cartas pastorais. 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Só não está nessa ordem na Bíblia, mas provavelmente foi a ordem que foi escrita. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E essas cartas pastorais, elas foram escritas nesse mesmo período. E só para contextualizar que, quando nós olhamos para elas, nós vemos as mesmas preocupações que também nós observamos nos dias atuais. O principal objetivo era combater as heresias, alguns elementos judaicos que estavam ali atormentando a paz e a ordem, e outros que eram elementos até pagãos. Vamos ver algumas palavras aqui nesse texto que nós acabamos de ler que nos chamam a atenção. A primeira é habitar. Habitar é no sentido de fixar residência e não uma hospedagem, um momento passageiro. E aí a primeira reflexão que talvez nós tenhamos que fazer é: será que a palavra tem achado espaço para habitar, fazer morada nas nossas vidas e nos nossos cultos das nossas igrejas? E a palavra nos chama a atenção que não é só habitar, mas habitar de forma abundante, de forma rica, habitar ricamente. É assim que ela deve habitar em cada membro da nossa igreja. E quando ela habita individualmente em cada um de nós, ela também se reflete na comunhão com a igreja. Outras palavras que aparecem também é aconselhai e ensinai. E Paulo aqui salienta o valor indispensável do ensino e
que essas palavras e que a palavra do Senhor tem em nós e que deve habitar em nós. O apóstolo aqui nos encoraja a fazer isso tanto na pregação como na música, como um instrumento poderoso de ensino da fiel palavra. Mas de que forma nós podemos cuidar para que a palavra de Cristo habite ricamente nos nossos cultos, nas nossas vidas e também na nossa pregação? E a primeira proposta que eu quero trazer para você é que ela precisa habitar ricamente no combate aos falsos ensinos. Nós precisamos estabelecer um ensino fiel da palavra, combatendo também os falsos ensinos. É através dessa relação ensino-aprendizado que a igreja é edificada. E o texto nos chama a atenção que esse ensino deve ser com sabedoria. Não apenas o conhecimento intelectual, mas precisamos agregar o conhecimento com maturidade espiritual. É através dessa relação do conhecimento e a maturidade que é produzida a sabedoria que vem do alto. Conhecimento, maturidade, e maturidade requer tempo, requer caminhada, requer horas dedicadas no estudo da palavra e nos seus momentos devocionais com Deus. E quando você junta essa maturidade ao conhecimento que você busca através do seu estudo, você consegue alcançar uma sabedoria que vem do alto. Naquela lista dos deveres e qualificações dos ministros, que nós encontramos muito bem definido lá em Tito 1, e em 1 Timóteo 3, aparecem expressões muito importantes, como que seja apto para ensinar, que não sejam novos na fé, que primeiramente passe por um período de experiência e depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o ministério, que se mantenham firmes na palavra fiel, conforme a doutrina. O texto de Colossenses 3,16 nos exorta que tenhamos cuidado também com o ensino produzido através da música, porque aparecem aí expressões como salmos, hinos e cânticos espirituais, que também são mencionados na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 19. Hoje, nós não conseguimos estabelecer exatamente como era cada estilo desse musical. Qualquer tentativa seria desonesto da nossa parte dizer que os hinos, aqui ele está falando dos hinos do cantor cristão, que os cânticos estaria falando dos corinhos, né? Dos cânticos que nós estamos acostumados. Não se trata disso, mas são 3 palavras importantes que mostram para a gente que, de fato, esses 3 estilos estavam convivendo ali de forma harmônica e com a fidelidade e com a finalidade muito bem definida. Porque a música, queridos, ela molda os nossos pensamentos e mexe com as nossas emoções. Todos nós temos consciência do poder da música e que ela nos leva a pensamentos e inspirações elevadas. Mas o contrário também é verdadeiro. Ela pode nos inspirar e motivar a atitudes e pensamentos pecaminosos. A mesma música que tem o poder de construir, ela tem o poder de destruir. E nós precisamos ter atenção a isso. A música, ela é finalidade nela própria. Porque se não fosse assim, nós não teríamos universidades que ensinam música, não teríamos salas de concerto lotadas ao redor do mundo para apreciar música, pura e simplesmente. Mas quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em culto, a música não pode ser uma finalidade nela própria. Ela é ferramenta, ela é instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Mas os elementos que fazem ela finalidade nela própria estão presentes também como instrumento de louvor e adoração. Por isso que nós precisamos estar vigilantes. Como é que nós estamos usando a nossa música? Qual tem sido essa nossa intenção e essa nossa intencionalidade quando nós usamos a música? E daí vem a grande importância que nós devemos dar ao ministério da música e na vida da igreja.
Quantas heresias nós temos ouvido através dos cânticos? Cânticos ditos evangélicos. Para Paulo existe uma relação muito clara entre o conhecimento bíblico e a expressão de louvor e adoração. Como uma pessoa que não conhece, não compreende as Escrituras, pode cantar e louvar com todo o seu ser? Como isso é possível? Não podemos separar de forma alguma o louvor a Deus da sua palavra. E, infelizmente, essa carência de Bíblia nas nossas igrejas está sendo causa de grande número de cânticos, um tempo mais recente, que fogem das verdades bíblicas. Muitos cânticos hoje em dia que são escritos por pessoa com pouco ou quase nenhum conhecimento das Escrituras. Vocês querem exemplos? Querem? Depois não fiquem chateados comigo, porque toda vez que eu dou exemplo, alguém chega para mim e depois, mas essa música eu gosto tanto dela, me emociono. O poder da música, de lhe emocionar, de tocar o seu coração, de tocar a sua alma. Vou começar um pouquinho mais para trás, para não chocar muito. Mas, por exemplo, tinha um cântico que a gente cantava muito nas nossas igrejas, restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que é seu? A palavra nos diz lá em Romano que quem deu primeiro a ele para que seja restituído, porque dele para ele são todas as coisas. A ele glória por toda a eternidade. Amém. Tem uma hoje que a gente canta também, eu recaio em tua graça, recaio de novo, recaio nas tuas mãos, eu recaio. É muita caída aí, vai caindo, vai tropeçando e cai na graça. Nós não recaímos na graça não, queridos. Nós fomos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Foi a maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou. Não foi uma displicência nossa que a gente tropeçou e caiu nela, não. A gente ouve expressões assim que o meu amado é mais belo do que milhares e milhares e milhares. Que referência a gente pode ter para falar de Jesus? Um texto que a Bíblia está falando de uma relação homem, mulher, marido e esposa, e nós transferimos isso para a professora Jussara falou isso ontem, né? Muitas músicas com esse contexto mais romântico do que teológico, da relação adorador-criador. Outra coisa que me incomoda muito no cenário é a utilização de pronome de tratamento você para Deus. Nós sabemos que, como o Senhor Jesus nos ensinou na sua oração modelo, Pai Nosso, aquele Pai que está próximo, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Mas esse Pai Nosso é o Pai Nosso que estás nos céus. Ele é soberano, Ele é majestoso. Eu não posso tratar Ele como eu trato o meu amigo de caminhada, como você. Outro cuidado também que tem assolado aí os nossos cânticos é o pensamento antropocêntrico, que coloca o homem no centro das atenções. E o apóstolo Paulo já advertia em Timóteo sobre isso. Ele diz que sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo. Aí vem uma lista lá extensa, e lá no final, no verso 5, ele fala, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Nós queremos o Jesus de Nazaré, o Jesus amoroso, o Jesus das bênçãos, mas nós rejeitamos o Jesus Senhor, que deve governar as nossas vidas, que através da autoridade da sua palavra, nos dá a orientação, nos dá o caminho, o norte por onde nós devemos seguir. Amantes de si mesmo, amantes dos prazeres e não amigos de Deus. E aí tem um muito conhecido nosso que eu preciso compartilhar com vocês, que diz assim, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, falando de Deus, que Deus cantava sobre mim antes de eu falar. Primeiro, que nós não temos uma referência muito clara. Eu não sou contra a liberdade poética, não. Eu até gosto.
quando ela tem coerência com a palavra, ela não pode afrontar a palavra. Não tem um texto bíblico muito claro para a gente que fale que Deus canta. E muito menos que canta sobre mim. Existe um texto de Sofonias, não estou desprezando que é Sofonias 3,17, mas as únicas traduções que dizem que Deus está cantando é a NTLH e a mensagem. Se você pega qualquer uma outra tradução mais tradicional, mais próxima e fiel ao texto, ao contexto, você vai ver que não está falando que Deus canta. E assim, e às vezes o descuido é tão grande, porque quando nós olhamos a letra no original, não é sobre a respeito de mim, não é about me, é over me. Ou seja, Deus está cantando em cima de mim. É um negócio que não dá para entender essa licença poética, se tratando principalmente de Deus. E para mim, não é o pior momento da música, porque a música depois vai, ó impressionante, infinito e ousado amor. Ousado já tem uma conotação dúbia para nós, em língua portuguesa. Sem falar nisso, ousadia é a capacidade de se superar. Nós podemos, como seres humanos, buscar ser ousados. Mas Deus, Ele é imutável. Deus não pode ousar além, porque Ele é tudo. Então é uma falta de conhecimento muito grande das questões básicas de Deus, das questões ligadas aos atributos de Deus. E depois ela vem com escala as montanhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras, traz luz para as sombras. Só para quê? Só para me encontrar. É o Deus que faz tudo isso só para me encontrar. Quem é que está no centro? É Deus? Sou eu, quando eu estou cantando isso. E aqui eu quero trazer para vocês o testemunho do compositor dessa canção. Porque se vocês acham que está pouco aqui, eu vou trazer o testemunho do compositor da canção. O próprio Cory Asbury, ele fala a respeito dessa sua música, e porque ele usou um termo que em inglês é pior do que o ousado. Porque o termo em inglês é reckless. Reckless é imprudente. O amor de Deus é imprudente. Quando você está cantando isso na versão original que o compositor fez. E aí ele traz, abre aspas aqui, prestem bem atenção, abrindo aspas. Quando eu uso a frase amor imprudente de Deus, não estou dizendo com isso que o próprio Deus é imprudente. Estou, no entanto, dizendo que a maneira com que Ele ama é, em muitos aspectos, desse jeito. O que eu quero dizer é que Ele está, olhe bem isso aqui, que Ele está totalmente despreocupado, Deus está despreocupado com as consequências das suas ações em relação à sua própria segurança, conforto e bem-estar. Deus está despreocupado com a sua segurança. Achou muito? Ele continua falando nessa entrevista, seu amor faliu o céu por você. O amor de Deus faliu o céu por causa de você. Seu amor não se considera primeiro, seu amor não é egoísta. Ele não se pergunta o que ele ganhará ou perderá colocando-se para fora. Ele simplesmente se entrega, olha isso, ele simplesmente, falando de Deus, se entrega na esperança de que um de nós olhe para ele e se ofereça em troca. Eu fico com pena desse Deus aqui, um Deus coitadinho, né? Que se entrega, faz tudo isso, só na esperança de que a gente olhe para Ele. Deus não depende da minha adoração, nem da sua adoração. Deus, Ele é adorado antes da criação, agora, nesse momento, e vai ser adorado eternamente. A pergunta é se eu ou se é você quer participar desse momento que já está acontecendo lá no céu. Deus não depende de nós para nada.
Precisamos resgatar o teocentrismo no nosso culto. Em vez de colocar o homem no centro, devemos colocar Deus e a sua revelação no centro dos nossos momentos de adoração comunitária. O fundamento do teocentrismo diz respeito a esses atributos de Deus. Nós precisamos conhecer que Ele é Criador, sustentador, governador, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, santo, justo, misericordioso e por aí em diante. E os atributos da Escritura, que ela é inspirada, verdadeira, completa, racional, eficaz, enfim, a nossa única regra de fé e prática. É disso que nós estamos tratando nesses dias aqui. Esses princípios essenciais devem ser inegociáveis, tanto na nossa música, quanto também na nossa exposição da palavra. Cadê as expressões compatíveis com as dos salmistas? Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti, o Salmo 16, verso 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos, não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 103, verso 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versos 1 e 2. Expressões que estão em primeira pessoa? Sim. Mas aqui é o adorador declarando a sua dependência do Criador. E não um Deus que escala as montanhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras, traz luz para as sombras, só para me encontrar. A nossa adoração deve declarar essa dependência a esse Deus maravilhoso que nós cremos. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Essa expressão no final da vida do rei Davi, no auge da sua maturidade, ele declara que tudo vem de ti, e do que é de ti que ele nos dá, é o que nós devolvemos para ele. 1 Crônicas 29, verso 14. Estamos perdendo a centralidade de Cristo nos nossos cultos. O Senhor é o centro da nossa adoração, deve continuar sendo sempre esse centro da nossa adoração. E a igreja local, ela tem que ter vigilância total quanto à sua música. Quais as músicas que fazem parte do repertório lá da sua igreja? A mensagem dos hinos, dos cânticos, devem ser própria para a adoração e para a edificação do crente. Mas eu quero também trazer um outro aspecto, uma outra frente, que nós precisamos cuidar para que a palavra de Cristo habite ricamente, e essa é muito mais sutil e tem me preocupado no nosso tempo atual, que é a necessidade de rejeitarmos a secularização. A secularização, ela já faliu em outros momentos da nossa história humana, por outras frentes, mas nesse tempo agora ela está rumando com muita objetividade através da música para as nossas igrejas. E nós precisamos ter vigilância com isso. Deixa eu fazer uma provocação para você, querido pastor. Me permita fazer essa provocação. Possivelmente, na década de 90, você incentivaria um membro da sua igreja, alguém do seu relacionamento, a ler um livro do reverendo Caio Fábio. Verdade ou mentira? Mas você faria isso hoje com a mesma tranquilidade? Não precisa me responder, eu sei que não. Você mandaria um link de um dos vídeos atuais de Caio Fábio para uma ovelha sua? Tenho certeza que não. Mas aí a pergunta é, por que as músicas de Kleber Lucas ainda estão sendo cantadas na sua igreja? Por que não já fez uma limpa no repertório e tirou a referência desse nome da música na sua igreja? Ah, mas as músicas são bíblicas, elas não contêm erros teológicos. Ok, pode até ser. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Tem algum problema a princípio? Não, nenhum problema. Mas a pergunta que eu preciso fazer quando eu olho essa composição é: quem é esse Deus que a música se refere? A palavra Deus é uma palavra genérica.
Para mim, para vocês, eu sei que nós não estamos falando, mas quando nós comunicamos para as pessoas lá fora, quem é Deus? Quem é o Deus dela? O que dá a Caetano Veloso a tranquilidade, a serenidade de poder cantar essa música? Talvez a mesma serenidade que dê a ele de cantar a canção de Gilberto Gil, que diz que toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Você crê nisso? Claro que não. Mas está falando de Deus. Está tentando fazer teologia. Toda menina baiana tem encantos, tem um jeito, tem defeitos também que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá. No exercício do ministério da música, é muito importante conhecer a fonte, a autoria, o contexto e tudo quanto mais possa ser investigado sobre a música, que fará parte do repertório da sua igreja. Porque ela pode estar apontando para alguém que depois vai fazer a pesquisa de quem é aquele compositor e descobre um bocado de coisa e acha que você está compactuando com todas aquelas outras coisas que aquele compositor anda fazendo. Quando alguém hoje olha aquela música que você está cantando na sua igreja e vai ver que é do Kleber Lucas, e depois ele vai ver que Kleber Lucas está cantando com Caetano Veloso, e depois vai ver que ele chegou na sua igreja e começou como cântico congregacional, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Como cântico congregacional, secularização. E nós estamos fazendo o link na nossa igreja, nós estamos ajudando essas pessoas a encontrar essas informações que vão secularizar o nosso povo. Provocando um pouco mais, me permitam, vocês devem conhecer uma música, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, conhecem essa música. Mas você sabe qual é a semelhança entre essa música, tá chorando por quê? E a música Carol, que foi a segunda colocada no Carnaval 2023 de Salvador? Pastor, tem semelhança? Essa música que a gente canta lá na igreja? Semelhança entre essa música, tá chorando por quê? E a música que foi a segunda colocada no Carnaval? Essa música Carol, se é que dá para chamar de música, é tão imoral que não dá nem para recitar um trecho aqui para vocês. Mas vocês podem buscar a referência depois. Mas a semelhança entre essas duas músicas, que as duas foram feitas pelo mesmo compositor. O nome dele, Felipe Escandurras. Sabe quem ele é? Um pagodeiro. Que compôs Está Chorando Por Quê? E Carol, e muitas outras. Aliás, do repertório dele todo, só tem essa que é dita evangélica. Talvez você esteja gastando bastante tempo, esteja usando bastante tempo clamando ao Senhor pela vida espiritual dos seus jovens da sua igreja. Tem até mesmo pregado sobre santidade, vida reta, arrependimento. Mas a música da sua igreja pode estar ensinando a eles viverem uma vida secularizada. Outro dia eu vi uma cena de um show, uma banda famosa, e eles estão cantando lá uma música evangélica no meio do show. E aí você olha para a plateia, está todo mundo chorando com as mãos levantadas. Adoração? Mas se você isolar, tirar uma foto ali, vai achar que é de uma igreja. Depois o pau quebra. Será que é isso? Será que aquele momento é realmente a adoração? Claro que não. Pura secularização. A tentativa de mostrar que tanto faz você estar na igreja quanto você está no show. Eu vou ficar por aqui que tá bom. É melhor que aqui a gente adora a Deus, né? Entre aspas, e depois a gente cai na farra. Secularização. É isso que eles estão ensinando para os nossos jovens. É isso que eles estão ensinando para as nossas ovelhas. E nós precisamos ter vigilância a isso na igreja e falar da diferença que nós temos que fazer através do ensino dessa palavra, que nos ensinam padrões muito sérios que nós devemos seguir, padrões que nos levam a esse caminho como adorador. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão. Nós precisamos ajudar os nossos jovens
os nossos irmãos a alcançarem cada vez mais, avançarem no caminho da santificação. E o nosso repertório musical, ele tem produzido coisas horríveis, às vezes, nas nossas igrejas. E a pergunta é, ele tem conduzido a sua igreja à santificação ou à secularização? E nesse quesito nós temos que ter um cuidado também muito específico com o acompanhamento que nós estamos usando. Porque o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 8, quando está falando de ordem no culto, da ordem no culto, ele fala, porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Está falando de letra? Não. Está falando da força da comunicação, da própria música instrumental. Não carece de letra para nos sensibilizar. Existem outros textos que depois você pode consultar, Números 10, 9, Jeremias 4, 19, que falam desse poder da música, apenas instrumental, de trazer uma informação para a gente. Para onde o estilo musical que nós estamos tocando na nossa igreja está nos remetendo. Eu não estou aqui condenando o estilo A, nem B, nem C. Prestem bastante atenção nisso. Eu acredito nessa diversidade, mas assim, a cultura onde a sua igreja local está inserida, ela precisa ser levada em conta. E na hora que eu canto um determinado estilo, ele remete a mente daquele teu irmão, daquela tua ovelha, para onde? Porque a música instrumental independente, o acompanhamento, ele tem informações importantes. E aí a orientação lá em Filipenses, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A música da sua igreja está levando nesse caminho? Mas de que forma nós podemos cuidar da palavra de Cristo para que ela habite ricamente na nossa igreja? Essas duas frentes que nós precisamos combater, elas são muito importantes. Uma, talvez nós tenhamos mais cuidado, nós já tínhamos mais cuidado com ela, com essa questão das heresias. Mas essa questão da secularização a gente precisa ter muito, porque é muito sutil. Tem muita gente postando música de sertanejo achando que obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Já viram lá nos stories dos irmãos da igreja? Ele está achando que aquilo ali é música evangélica, mas é música da dupla sertaneja. Mas nós precisamos ir para uma terceira frente, que é o incentivo à sã doutrina. Nós precisamos combater, mas nós precisamos também avançar, nós precisamos incentivar. E como nós podemos incentivar a sã doutrina nos nossos cultos? Primeiro, pastores, sendo companheiros dos seus ministros de louvor, sendo companheiros do pessoal da música que exerce o ministério lá na sua igreja, fazendo um discipulado pessoal e intencional. Às vezes nós temos uma relação com os nossos músicos, com os nossos ministros, utilitarista. Nós utilizamos as pessoas para os nossos próprios objetivos. Nós precisamos nos comprometer com elas. Nós precisamos exercer esse discipulado pessoal e intencional. Ministros precisam ser parceiros dos ministérios dos seus pastores. Quando nós olhamos a carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 11 em diante, Paulo está dizendo, e ele mesmo, Deus, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pelas suas astúcias na invenção do erro.
Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Nós só teremos sucesso nessa missão se nós trabalharmos juntos, em equipe, comprometidos um com o outro. O verso 12 desse texto que nós acabamos de ler, de Efésios 4, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus não lhe designou para ter títulos, apóstolo, mestre, doutor, pastor. Ele te designou com o fim de preparar os santos, com uma missão muito bem definida, preparar esses santos para a obra do ministério. E depois que você prepara eles para a edificação do corpo de Cristo. Preparar aqui é ajustar, completar, colocar no devido lugar, capacitar, equipar, restaurar a sua equipe. Este é o papel principal de todo pastor e todo ministro, de toda pessoa que tem um chamado, que está aqui em Efésios 4:11. E esse chamado, repito, não é para que você tenha um título, e sim para equipar os membros da sua igreja para serem ministros. Pastores, vocês têm incentivado os seus ministros de louvor? A sua igreja tem pago cursos de formação para os seus ministros? Preparo requer muitas vezes investimento. Tive a oportunidade a partir de um convite do pastor Edson Silveira, de conhecer uma das nossas turmas EAD, do curso do Seminário Teológico Batista do Nordeste, o nosso seminário, da nossa convenção, num curso de formação para ministério de música. Lá já tem gente de todo o Brasil. Mas cadê a representação da Bahia, das nossas igrejas da Bahia? Vocês têm procurado o nosso seminário para poder enviar, para poder capacitar os seus ministros de louvor? Ou tem entregue eles à própria sorte? Qual foi a última vez que você comprou um livro e presenteou a sua equipe de louvor? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar, para poder, a minha igreja ela tem suas limitações. Mas você compartilhou um link com um bom conteúdo que você foi ajudado? Simples link que você assistiu de um conteúdo que você pôde compartilhar. Mas você sabe o que é o mais importante? Não é compartilhar, não é entregar o livro. É depois sentar com eles e discutir o que eles aprenderam. O que foi importante naquele ensino para eles e fazer esse processo de troca de discipulado. Às vezes nós estamos falando com os nossos músicos e os nossos pastores também estão sendo mal entendidos uns com os outros, uns pelos outros. Quer ver um exemplo? Quase que eu fazia isso aqui ontem. Se eu perguntar, só pastor vai me responder isso, não é pastor que é músico não, só quem é pastor e não é músico. Quantas são as notas musicais? Quantas são as notas musicais? 7 notas, ok. Agora eu vou perguntar para os músicos apenas, só músicos. Esqueçam a escala diatônica e pensem na escala cromática. Quantas notas nós temos? Quantas? 12. Por que mudou? Fiz a mesma pergunta. Para você que é pastor tem 7 notas, para o músico tem 12. Vai lá no piano e conta de dó a dó. Pergunta onde é o dó, onde é que tem o outro dó. Você vai ver que tem 12 notas. Aí é que entra o conhecimento específico de cada área. E que você deve ter cuidado com isso. Tem coisas que o seu músico conhece mais do que você. Existe um ponto de intersecção muito grande? Tem. E a palavra está disciplinando isso. Mas existem coisas específicas de cada ofício. Às vezes o seu músico vai saber também dos atributos de Deus. Ele até sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas será que ele sabe que dentro dos atributos de Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis? Entende?
Então tem coisas que só você como pastor sabe, e tem coisas que só o seu músico também sabe. Então você precisa entender que ele tem um conteúdo, ele precisa se aprimorar nesse conteúdo, para que ele possa apresentar também um louvor de qualidade. Você precisa incentivar, todos precisam entender, todos nós precisamos entender, como nós, como pastores, estamos aqui, como ministros de música, nós estamos aqui, essa qualificação ministerial, esse treinamento é um processo continuado. Não é algo que você aprende e você sai sabendo. Quem fez seminário há 10 anos continua estudando até hoje, quem fez há 20 anos continua estudando até hoje. Mesma coisa o músico, tem músicos que estudam desde criança. A professora Eneida ali, pergunta a ela quanto tempo ela estuda e se ela continua estudando piano. Professora Gedália, tem um mais novo ali, mas tão talentoso quanto, pianista Miqueias. Pergunta a eles quanto tempo eles continuam estudando. Não só os pianistas não, o baterista também ali, o pastor Ivan Torres ali, nosso baterista, estuda música, deve estudar até hoje, deve continuar estudando até hoje. E o pastor deve acompanhar, discipular e treinar a sua equipe. Devemos preparar os outros para fazerem o mesmo. Nós precisamos ter a nítida noção que o culto é um só. Deve ter unidade entre a música e a proclamação, em prol de um único objetivo, que é o mesmo objetivo pelo qual nós fomos criados, o louvor da glória do Senhor. 3 rápidas aplicações, porque meu tempo já acabou. Nós devemos estar plenamente convictos da mensagem fiel que nos foi revelada. E depois de nós estarmos convictos, nós possamos estar tão convictos que nós possamos encorajar os outros no verdadeiro ensino, através da música e da exposição da palavra. Nós só teremos êxito nessas 2 áreas e nesse culto que deve ser único, se nós estivermos primeiramente convencidos dessa mensagem fiel que nos foi revelada. E depois nós devemos assumir o compromisso de pastorear e discipular os nossos músicos. Vai dar trabalho? Vai. Eles vão reagir? Vão. O que é que esse pastor está aqui querendo se meter aqui no meu negócio? Vão reagir. Mas você precisa buscar esse relacionamento. Não é um relacionamento autoritário. Eu achei muito bonito quando o pastor Áquila ontem falou aqui do relacionamento que ele tem com o ministro de música, que é amigo dele. Se tornou amigo. Pastor Abraão também, falando a sua experiência ministerial, como ele se encontra com seus pastores toda semana. Tem relacionamento com seus ministros toda semana. Diariamente nós precisamos estar em contato com os nossos músicos, discipulando eles. Então nós precisamos sair daqui, pelo menos, queridos, com essa convicção de que nós devemos assumir esse compromisso de pastorear e discipular os nossos músicos. Que o Senhor nos ajude a persistir nessa intenção de ensinar as verdades do reino. Não podemos separar o louvor a Deus de sua palavra. Isso é fato. E que essa seja a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e falando aos nossos corações.